Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Suelen Mangolin e nós estamos aqui para gravar o nosso segundo vídeo, falando sobre saúde emocional. Se você não viu o primeiro vídeo, então volta lá e assista o primeiro vídeo para nós continuarmos aqui falando sobre esse assunto. Então nós vamos ao versículo de número 6 do capítulo 4 de Filipenses, que é uma recomendação do apóstolo Paulo, que estava preso e ali escreve aos Filipenses. E ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Tudo aquilo que é novo na nossa vida, que nós não sabemos lidar ou que somos surpreendidos, nos causa ali uma certa ansiedade. Uma pandemia causa uma ansiedade, sabe por quê? Porque foge do nosso controle, nós não temos controle sobre ela. Então tudo aquilo que foge do nosso controle, tudo aquilo que nos surpreende, tudo aquilo que é novo, causa uma certa ansiedade. E isso faz parte do nosso corpo, do nosso organismo. A ansiedade faz parte do ser humano. O problema é quando esse nível de ansiedade é muito alto, é muito grande. Por quê? Porque isso nos impede de levar a nossa vida normalmente. E isso nos traz ali dificuldades no nosso dia, né? Mas nós precisamos entender uma coisa: o que é o estresse? Que também é desencadeado por momentos assim de isolamento. O estresse é uma resposta do nosso organismo a uma situação interna ou externa que exige uma certa adaptação, que exige algum tipo de adaptação, que nós precisamos nos adaptar àquilo. Já a ansiedade é uma preocupação exagerada, uma preocupação que causa uma sobrecarga emocional, acompanhada de um sofrimento psicológico acerca do nosso futuro, acreditando que algo ruim, algo terrível possa acontecer na nossa vida no futuro. E em grandes níveis, não é bom nem a ansiedade e nem o estresse. Então nós precisamos o quê? Entender que nós não precisamos ficar ansiosos e que essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de crise, eu sei que pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando doentes, pessoas estão perdendo emprego, pessoas não sabem mais o que fazer para alimentar a sua família, mas nós precisamos seguir essa recomendação: não andeis ansiosos. E quando o apóstolo Paulo fala não andeis ansiosos, ele está dizendo acerca de algo contínuo. Porque às vezes nós desenvolvemos uma ansiedade acerca de uma certa situação. Por exemplo, você tem que falar em público e você não tem esse costume. Então vai te dar uma ansiedade, você vai sentir os sintomas, o dor na barriga, vai perder o sono. E isso é uma reação do seu organismo natural, que vai fazer com que você se prepare, que vai fazer com que você preste ali atenção, se dedique àquela situação. E mesmo assim, na hora, você pode esquecer o que você vai falar, esquecer de alguma coisa que você havia estudado, entendido, compreendido. Não é que você não saiba, não é que você não sabe, mas no momento, por conta do estresse e da ansiedade, nós podemos esquecer. Então isso altera, né, a nossa forma de se comportar. E o estresse e a ansiedade, eles causam alguns sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas comportamentais. E isso vai variar de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que enfrentam uma situação e não sentem essa carga de estresse, de ansiedade. Outras vão enfrentar a mesma situação, mas vão sentir aquela carga de estresse, de ansiedade, e vão se sentir incapazes, nervosas, sentir que não dão conta de realizar aquele tipo de situação. Então cada pessoa vai reagir de um jeito. E dentro dos sintomas, nós temos sintomas físicos. O que pode acontecer? Dor de cabeça, taquicardia, que é o aceleramento, a aceleração do coração, né? Vai ter também sintomas respiratórios, falta de ar, muitas das vezes prisão de ventre, diarreia, alterações do sono, alterações do apetite. Nós vamos ter também sintomas emocionais, que a pessoa pode ficar com maior raiva, sentir culpa, dores de medo, tristeza, preocupação, humor deprimido.
desânimo, irritação, indiferença, e em alguns casos as pessoas podem ter a tendência, não que elas vão, mas podem ter a tendência a suprir essa angústia, essa ansiedade com vícios, impulsividades, com bebidas e muitas outras coisas. E até mesmo podendo levar à violência doméstica, porque nós temos percebido que isso tem sido um fato que tem sido desencadeado com a pandemia. Não que não acontecesse antes, né? Mas os casos têm aumentado por conta desse estresse, dessa ansiedade em muitos lares de pessoas que muitas das vezes não seguem ali a palavra de Deus, né? Então a gente tem observado isso também. E existem sintomas que são cognitivos. O que acontece? Dificuldades de memória, esquecimento, falta de atenção, são todos sinais que podem acontecer, confusão mental, são todos sinais que podem acontecer, sintomas, né, melhor dizendo, que podem vir de uma ansiedade, de um estresse exacerbado, aumentado. Então é importante a gente ter isso em mente. Outra coisa, quando os níveis de estresse aumentam, o nosso corpo libera um hormônio chamado cortisol. Quando o cortisol ele é liberado na nossa corrente sanguínea, ele causa alguns efeitos. Tem o seu lado benéfico, como tudo no nosso corpo, né? Tem uma função. E ele combate inflamações, ele é bom para o nosso sistema imunológico, só que o problema é o excesso de cortisol na corrente sanguínea. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar mais irritada, a pessoa vai engordar, nós vamos ter também, pessoas vão ficar inquietas, pode desencadear ansiedade, medo, tédio, frustração. Então esses são os efeitos do cortisol. No ano de 2002, por conta de um outro coronavírus, a China determinou, na verdade, um isolamento social. Não foi algo como agora, né, uma pandemia, algo que tivesse proporções mundiais, mas foi um isolamento social ali dentro da China mesmo. E lá era a SARS na época, né, que é a síndrome respiratória aguda grave. E ali muitas famílias tiveram que ficar dentro do isolamento social. No ano de 2003, que foi o ano seguinte, muitos estudos nessa área foram feitos. E os estudos comprovaram que com o estresse do isolamento social, as pessoas começaram a desencadear, depois de 4 meses, muitos sintomas depressivos, TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, que é um trauma que a pessoa vivencia ali, como se fosse, ela tem feedbacks da cena. Então isso desestrutura e impossibilita a pessoa, em alguns casos, em casos graves, de levar a sua vida adiante, né? E muitas dessas pessoas não tinham mais motivação, não tinham mais esperança para o futuro. E foi comprovado nesses estudos que qualquer isolamento que passe de 10 dias de confinamento causa alguma mudança na forma da pessoa enxergar a vida. Então, e consequências ruins, né? Esses estudos comprovaram. Mas nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a nossa fé, precisamos continuar firmados, sabendo que Deus cuida das nossas vidas. Então, para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou terminar ele por aqui e eu te espero no próximo vídeo.